Bom dia, Brasil! Vamos acordar hoje com essa notícia maravilhosa porque o Ítalo Santos foi preso. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. Fala com a gente, que é o Sonati. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a prisão do Ítalo Santos. Bomba, gente. Veio aí, a gente fez o vídeo anteontem pra falar que a casa finalmente tinha caído pra ele, tudo que tinha dado ruim pra ele, ele estava praticamente foragido. E, cara, a prisão preventiva foi dada, a ordem de prisão chegou para Ítalo Santos e seu marido, que se encontrava numa casa de um primo na Grande São Paulo, na cidade de Carapicuíba. De acordo com eles, de acordo com o primo, na verdade, porque eles estão presos, então o primo conseguiu conceder ali seus 2 centavos pra TV, eles estavam tirando férias. Tu é o primo dele, você é o Josué, você estava na casa também em Carapicuíba? Eles moram na Paraíba e estavam de férias em São Paulo. Só que é interessante porque a gente leu, se vocês assistiram o nosso vídeo de anteontem, a gente leu o comunicado dos advogados, não era muito bem férias não, né, Isadora? Que era um compromisso de trabalho, na verdade. Então as narrativas estão completamente desencontradas. E o que a gente tá olhando aqui, tá, gente? Não é só um influenciador que tava talvez explorando a imagem de criança. A gente tá olhando pra um crime muito mais perverso. A gente tá olhando pra ocultamento de provas. O trem tá sério, tá, gente? A gente vai falar tudo pra vocês nesse vídeo, porque a gente tá cobrindo o caso do Ítalo Santos desde que o caldo tornou nos últimos 3 meses. A gente já fez vários desdobramentos aqui e a gente não deixaria de falar agora da prisão dele pra vocês. Então já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a continuar crescendo aqui nas redes sociais pra trazer esses conteúdos pra vocês. Sim, gente, segue a gente também lá nas redes sociais pra gente continuar crescendo por lá também. Se você fica só aqui, você perde muita coisa lá, a gente consegue interagir com vocês, a gente pede dica de vídeo, a gente dá spoiler pra vocês dos próximos temas. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, tá todo mundo sabendo desse caso que parou o Brasil, que é o caso do Ítalo Santos, que acho que é a cara principal desse movimento contra a adultização, que cresceu muito agora, né? Explodiu agora no Brasil por causa do vídeo do Felco, que já tá com mais de 40 milhões de visualizações. E agora a casa caiu de verdade pro Ítalo, que é um influenciador da Paraíba, que tinha o seu conteúdo ali voltado para a exposição de menores de idade, principalmente no Instagram. É interessante porque a gente pode até colocar um vídeo aqui da matéria feita, não só deles indo até a casa do Ítalo e encontrando várias provas destruídas. Parceiro, tá com a caneta aí? Não, aquele boné. Que não entra de boné, é uma legislação. Eu nem vou sair de boné. Não, vai ser de boné. Os outros lá, siga uma determinação. Não é a gente. O número de cabeça? Não, porque precisa. Como que tira aqui pra sair do rosto, amigo? Pra vir pra tecla. Pode ser as duas. Aqui, ó. 159. Para não filmar eles, tá? Por favor. Como também na reportagem do Jornal Hoje, falando um pouco mais sobre. Provas apuradas até agora no inquérito da polícia, depoimentos de testemunhas, prova documental, existem fortes indícios de autoria e materialidade de crimes de tráfico de pessoas, de exploração sexual e também de trabalho infantil. E aí diz o juiz também que com a produção de vídeos, com divulgação em redes sociais, constrangimento de crianças e adolescentes, dentre outros crimes. Então é uma série de crimes aí imputados contra o Ítalo em cima de uma investigação da Polícia Civil da Paraíba com parecer favorável do Ministério Público da Paraíba
pela prisão e com a decretação da prisão por ordem da Justiça da Paraíba. Mas o interessante disso tudo, gente, é que mesmo toda a justiça contra ele, tá? Vocês viram aí, decretado a prisão dele com a ajuda do Ministério Público da Paraíba, tudo foi favorável pra realmente prenderem eles, porque eles estavam se mostrando pessoas que não iam corroborar com as investigações. Ainda assim, existem pessoas que estão defendendo. Obviamente, ele não tinha 20 milhões de seguidores à toa. Inclusive, a Daninha, né, que é uma das pessoas que faziam parte do elenco de crianças e de filhos, por assim dizer, adotivos de Ítalo Santos, já falou algumas coisas nas redes sociais, apesar de algumas outras virem contra o Ítalo Santos, né, que também faziam parte da galera, ela foi uma das apoiadoras. E pra quem não sabe, eu também fui uma das pessoas que foi ouvida pelo Ministério Público para saber como era o convívio de Ítalo com a gente, sobre o cuidado. E isso é uma coisa que não dá pra negar, minha gente. O cuidado e o carinho que ele tem com a gente, isso é uma coisa que não dá pra negar, todo mundo já sabe disso. Então, essas coisas que estão postando aí não é de agora, tá? O pessoal tá querendo colocar como se fosse de agora pra prejudicar, mas nós da família estamos com ele, tá? Eu estou com ele, meu namorado, minha mãe, todo mundo, minha família inteira tá com ele, porque a gente sabe da verdade. E é isso, Deus tá na frente, já deu tudo certo, minha gente. É muito interessante, né, a gente ouvir essas pessoas que foram criadas, basicamente, né, nos holofotes desse império que o Ítalo construiu dentro do conteúdo que ele planejou como conteúdo que propagou a carreira dele. E, tipo assim, gente, essas pessoas tinham uma relação com o Ítalo Santos. Exatamente. Existem vários vídeos do Ítalo, tipo assim, fazendo comida pras meninas. Gente, essas pessoas, todas essas crianças, elas conviviam, elas moravam na casa dele. Tipo assim, elas tinham convívio diário com ele. E com certeza, tipo assim, ele era um cara que a gente já falou várias vezes pra vocês aqui, gente, que homens criminosos como o Ítalo Santos, por exemplo, eles são pessoas que eles não vão ser ruins o tempo inteiro. Não. Eles também vão te aludir, eles também vão ser carinhosos com você. Então eu não duvido que ele devia ser carinhoso com essas crianças, lógico, não, eu não gente. duvido que todas elas deviam ter amor por ele, de irmão mais velho, de pai. Entendeu? Até mudou a vida delas, querendo ou não, tipo, deu dinheiro pra elas. Essa coisa da gratidão. Óbvio. Gente, mas assim, é aí que tá a diferença do lobo frontal formado. A diferença é isso, a gente consegue ver as intenções por trás das ações, entendeu? Exatamente, a gente consegue ver e ver que, tipo assim, apesar de você ter uma memória afetiva boa com o Ítalo, o que ele fez com você não era uma coisa boa e era um crime. Exatamente, entendeu? A pessoa estava te usando, a pessoa sabia melhor, estava te usando. Eu tava até falando, no vídeo passado a gente até chegou a comentar, volta lá no vídeo pra gente explicar, que tipo, mesmo se o Ítalo fosse um equivocado sincero, ainda assim ele deveria ser punido e perder a sua carreira porque ele estava cometendo um crime. E hoje a gente, almoçando, a Isadora ainda adicionou outra coisa a isso, que se ele fosse de fato equivocado sincero, na primeira vez que tivessem falado alguma coisa e alertado da gravidade da situação, do conteúdo dele, ele teria reprogramado toda a rota. Ele teria olhado e falado, não, peraí, realmente eu tô fazendo isso aqui, gente, não era minha intenção, nossa, desculpa, eu vou mudar tudo aqui e vou reprogramar a minha rota na internet. Mas não, ele sempre vinha com esse ar de altivez, de arrogância, de minha equipe jurídica, que essas crianças são emancipadas, que eu mudei a vida dessas crianças, não sei o que, blá blá. Uma altivez tão grande que, tipo assim, dava pra ver que ele não é equivocado sincero, que ele sabia exatamente o que ele tava fazendo. Tanto sabia exatamente o que ele tava fazendo, né, gente, que ele destruiu provas, tá? Eu fiz aqui um compiladão de várias pessoas que noticiaram isso na internet. Vamos dar uma reagida pra vocês entenderem a gravidade da situação da prisão do Ítalo e seu marido. Notícia urgente, o juiz acaba de dizer que o Ítalo Santos destruiu as provas que eles tinham. Ítalo Santos, que hoje foi preso em São Paulo, juntamente com seu marido Euro, o juiz afirmou que os influenciadores destruíram provas antes da apresentação de materiais e atrapalharam a investigação. O juiz falou o seguinte, os investigados já destruíram provas, já removeram tudo aquilo que seria apreendido e já atrapalharam a investigação. E tais situações estão claras. Ítalo Santos ia fugir do Brasil, ele e o marido dele, Euro. Foi isso que eu acabei de ver no jornal da CNN. Então eles já tinham saído, né, da Paraíba para São Paulo de carro e daqui eles iam para algum país da América do Sul. Mas que bom que o DEIC, né, aqui de São Paulo, agiu de forma rápida, juntamente com a Justiça da Paraíba, e cumpriram hoje pela manhã um mandado de prisão em desfavor do Euro e do Ítalo Santos. Eu falei pra vocês que quanto mais você fala nessa situação e a cada desdobramento a situação fica muito mais macabra, tudo que tange o Ítalo Santos, assim, é perturbador. Juiz que mandou prender Ítalo disse fortes indícios de tráfico humano. Segundo o magistrado, o Ítalo estava intimidando as testemunhas e destruindo provas. Isso porque, segundo a justiça, houve tentativas de coação de testemunhas por parte do casal e que, segundo o Tribunal de Justiça da Paraíba, revela clara intenção de inviabilizar a apuração da verdade real e comprometer a efetividade do processo judicial. A busca e apreensão frustrada na última quarta-feira, dia 13, também foi citada no documento. Quando os investigadores chegaram ao endereço do casal em um condomínio de luxo, encontraram o imóvel vazio com indícios de que a dupla
havia saído às pressas. E aqui, como vocês podem ver, né, o momento, né, da prisão dele, da chegada dele na delegacia. Todo um alvoroço, né, as pessoas tentando extrair dele ali alguma frase, algum depoimento, mas eles permaneceram o tempo todo calado. E outra coisa, o delegado, em uma entrevista para o SBT, disse que eles foram apreendidos junto com 8 celulares, cada um com 4 aparelhos de celular, além do carro dos dois. O Ítalo Santos é aquele que tá em evidência, mas tem tantos outros casos, cara, que a gente precisa também destrinchar, que precisa ser investigado, porque estes outros casos vão de encontro com que as condutas do Ítalo Santos acerca de exposição de crianças e pré-adolescentes na internet. Gente, juro, vamos lá. 8 celulares? 8? Me fala uma pessoa de bem que tem 8 celulares. Pra que ter 8 celulares, gente? Tipo assim, tenta na sua casa imaginar um motivo pra você ter 8 celulares. Geralmente as pessoas que têm mais de um celular profissional e um celular pessoal. Amiga, no máximo 3. No máximo 3, é tipo um da empresa, sei lá. Pra uma outra coisa profissional que a pessoa tenha. E um pessoal. 8 celulares é uma coisa que realmente pra mim não faz nenhum sentido. Não tem explicação viável. Não, assim. não há. E, gente, indícios muito sérios de tráfico humano. Sabe? Isso é um crime muito sério. Então, se a gente tá falando de um crime tão sério desse, quando eles chegaram na casa, já não tinham tantos indícios, assim, porque eles apagaram provas, é uma situação muito séria. E a gente pegou aqui pra explicar pra vocês o que configura tráfico humano no Brasil, só pra gente entender mais ou menos até onde vai essas acusações que o Ítalo tá sofrendo, tá? Tráfico humano significa praticar uma dessas condutas, que é agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher uma pessoa. Ocorre quando a vítima é envolvida por meio de grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Tem várias finalidades: remoção de órgãos, trabalhos em condições análogas à escravidão, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. E o consentimento da vítima é irrelevante, tá, gente? A vítima pode consentir a tudo isso, mas mesmo assim não tira o caráter criminoso da ação. Ou seja, é literalmente com isso que a gente tá lidando, tá, gente? Tipo, a gente achava que nada poderia ser pior que o tigrinho. Acho que a gente tá lidando com uma situação muito pior. Encontramos. Muito pior. E a gente tem que começar a olhar mais ao nosso redor e perceber que, tipo assim, o Ítalo Santos é só um rosto de um problema que a gente já vem vendo acontecendo no Brasil e na internet há muitos anos. E é muito louco, porque ele comprava as famílias também, gente. A gente sabe que essas coisas acontecem, de crianças sendo vendidas pelos pais, porque a pobreza extrema no Brasil, principalmente em regiões menos favorecidas financeiramente, elas é algo real, é algo tangível, assim, é aquele mal que não se vê, mas ele acontece, entendeu? Aquelas coisas que quase que viram lendas urbanas, mas a gente sabe que chega um homem apresentando pra uma família que não tem muita perspectiva financeira, uma forma deles saírem disso com os seus filhos, eles aceitam. Às vezes até pais e mães com mais recursos, que são um pouquinho enganados ali, aceitam. Então, assim, é muito louco. Quantas histórias que a gente escuta de pessoas que estavam achando de verdade que os filhos iam viver o sonho de ser modelo, de ser ator, e depois não era nada disso. Imagina um lugar onde o Ítalo conhecia essas famílias e pegava essas crianças, entendeu? Era de lugares de extrema vulnerabilidade, onde ele prometia mudar a vida dessas famílias. Então ele oferecia dinheiro e as famílias aceitavam. E durante muito tempo eles viram mudança, porque o Ítalo enriqueceu, entendeu? Então, assim, é muito louco. Vamos dar uma olhada de como é que eles faziam isso, né, a prática de conquistar, por assim dizer, as crianças. Surpreendendo um total de 0 pessoas, o Ítalo dava celulares e pagava aluguel de familiares desses menores que ficam lá na casa dele. Isso nada mais é do que vender o seu filho. Uma das coisas que mais me deixaram chocadas na história do Ítalo Santos é justamente ver a diferença de audiência entre as crianças que ele ficava expondo para as crianças que ele tentou expor, mas quando as mães perceberam do que se trataram, elas foram lá buscar os seus filhos. As crianças que estavam com ele alcançavam milhões de curtidas, enquanto as crianças que as mães não deixaram se vestir, agir e falar como adultos dentro da turma dele, nunca conseguiram chegar perto dessa audiência. Não foi por falta de tentar não, viu, gente? Porque muitas delas são influencers hoje, mas nunca conseguiram ter 1% do alcance que a turma dele tem. Isso mostra pra nós que uma das vertentes da raiz do problema é que, infelizmente, a maioria dos brasileiros gostam de assistir o tipo de conteúdo que o Ítalo faz, ou fazia. O fato dele chegar a ser o 6º maior influenciador do Brasil mostra pra gente que, infelizmente, as pessoas gostam de acompanhar isso. Ai, mas isso não é relevante agora, Aurora. É sim, porque surgirão outros Ítalos. Se depender dessa galera que tornou ele o 6º maior influenciador do Brasil, eles vão continuar usando outras crianças em outro estado com um novo Ítalo. Mas quando explode, todo mundo corre pra criticar. Mas não apaga o fato de que muita gente que tá criticando agora já foi a plateia que engajava muito esses conteúdos que ele fazia. Talvez a pergunta não seja só como ele tinha coragem de fazer esse tipo de conteúdo, mas também como tinha tanta gente interessada em assistir esse conteúdo. E aí, gente, a problemática. Quando você grava um monte de criança, eu, uma cavala de 30 anos, não vou ser influenciada pela criança, mas outras crianças
Porque sabe que hoje as crianças, todo mundo tem acesso à internet, tem acesso a YouTube. Eu queria fazer igual, que era o caso da minha sobrinha, que tava começando a acontecer. Cortei logo, eu disse, Michelle, tira esse conteúdo. O conteúdo não é legal pra ela assistir. Ela já tá começando, entendeu? Ela tava se maquiando igual a menina, tava botando um shortinho beira-rabo igual a menina tem 7 anos de idade. É um conteúdo muito problemático, minha gente. Muito problemático. Porque vai influenciar outros pivetes, outros adolescentes, outras crianças. A arrogância, a soberba precede a queda, né? Além de todos os outros influenciadores que falavam, Ítalo com dinheiro e com assessoria jurídica dele, sempre processava as pessoas, sempre calava as pessoas, porque vai pra esse lugar da inveja. Ah, é perseguição, é inveja. Um argumento tão chinfrim que mesmo com o vídeo do Felca já bombando, Ítalo teve a pachorra de gravar um vídeo debochando do Felca e do movimento, achando que seria mais um caso, como ele estava acostumado a fazer, de silenciar e botar debaixo do tapete. Só que agora ele estava lidando com um homem branco, hétero, do olho claro, que tem dinheiro, que tem nome, que tem base, engajamento. É diferente, querido. A arrogância é tão grande que recentemente ele postou um vídeo falando das ações com relação aos ex-funcionários que processaram ele, colocando-se mais uma vez como perseguido. Quando alguém falava de Ítalo na rede, ele era perseguido. Se os funcionários dele buscam direito e processam Ítalo, estão perseguindo ele, nunca era Ítalo que estava aprontando nada. Você podia muito bem ter recalculado a sua rota, mas não. Arrogância, agora tá aí preso com sua cara. Se Deolane, que é advogada branca, irmã de advogadas que advogam pra si mesma, sabe do poder disso tudo com relação à imagem, imagina com você, Ítalo. Fim. É surreal, gente, porque, tipo assim, eu achei muito interessante porque tudo isso que as pessoas falaram que é verdade, sabe? Primeiro, a arrogância e a prepotência do Ítalo, de sempre perseguir os influenciadores nessa altivez, de achar que, tipo assim, esse povo invejoso. Que a gente chegou aqui com o nosso trabalho, Deus nos colocou aqui, até que Deus nos trouxe. Aquela pataquada de sempre, né, gente? De ficar colocando o nome de Deus numa coisa que Deus não pertence. Não, Deus nunca pediu pra fazer parte dessa narrativa. Nunca, inclusive, tava viralizando até um vídeo agora do Ítalo Santos com o cu na mão agora, né? Pegando aí com o pastor, orando em cima dele, porque nessa hora, né, é no vale que Deus está. Eu não sei, gente, que vale é esse que Deus está? Com essas pessoas que nada fazem em nome de Deus, porque Deus não tá nisso. É, porque quando a gente olha, além de tudo isso, gente, funcionários, como vocês viram, do Ítalo Santos vieram processar ele por condições de trabalho péssimas, né, gente? Exposed atrás de exposed, tá, gente? Um homem realmente, horrível. Tipo assim, tenebroso. E aquilo que foi falado, tipo, é muito sério, você influencia real crianças, gente. Eu sei que pra gente bate num lugar só, tipo assim, nossa, a gente fica sabendo, mas não, horrorizado, mas a gente tem 30 anos, a gente tem problema, a gente tem filho pra cuidar, mas quando a gente vai ver o que essas criancinhas consomem, tipo, dos 5 aos 18 anos, sabe? Influencia, gente. Pensa você quando você era criança, sei lá, assistia Disney e você queria, sei lá, vestir igual a Hannah Montana. Sim. Igual. As crianças, quando elas assistem coisas, elas querem ser igual que elas estão vendo. Amiga, eu tinha 8 anos na época do Clone. Era uma febre. Você era muito neném, mas era uma febre. Todas as crianças tinham os anéis da Jade. Olha Todo mundo queria ser a Jade. Inshallah. Isso tô falando só pra uma coisa que é uma influência boa, por assim dizer. Tipo, literalmente as crianças, elas consomem as coisas e elas querem fazer parte daquela tribo e ser. Eu fui emo, gente. Emo raiz lá de 2006. Tô nem falando de Restart, não. Tô falando das primeiras coisas. Tô falando de, tipo assim, confissões de um emo no YouTube. A gente imita o que a gente vê mesmo. O Restart, as calças coloridas, os óculos coloridos. Quando a gente é jovem, a gente imita o que a gente vê. A gente imita o que a gente quer ser. Os nossos ídolos que a gente acompanha na nossa tela. E o negócio é que que acompanhou o Ítalo não ia ser diferente. Exato. Tipo assim, o Ítalo fez de crianças super estrelas pra uma comunidade de pessoas específicas. Alguns pedófilos e algumas crianças que estavam ali desavisadas, entendeu? E ele monetizou em cima dessa carnificina da adultização de uma tribo de crianças que ele enganou por muitos anos e de pais que foram muitas vezes enganados também, ou até mesmo coniventes com ele. E esse era o tipo de conteúdo que ele propagava e ele enriqueceu com isso. Ele enriqueceu com a adultização e a pedofilia de crianças. Gente, isso não é uma pessoa que merece estar na cadeia. Eu não sei quem merece estar na cadeia. Sinceramente. O que vocês acham quanto a isso, gente? A gente quer saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, entendeu? Seguir a gente nas redes sociais. Por tudo de sempre. Um beijo. Tchau.